No episódio de hoje vamos falar sobre religião, senso do sagrado, divino, todas essas coisas e como esse termo, que é muito importante para muitas pessoas, como esse termo nos afeta e como a gente vê nosso relacionamento em relação a esses temas. E aí queria chamar a Dani para dar esse bom dia, boa tarde, boa noite aqui. Bateu um momento. Dani se empolgou Baixou no o riso, santo, Dani. Buguei. Baixou o santo da risada. Buguei, gente. Buguei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? É que esse assunto, eu acho que essa bugada é isso, é essa bugada Opa, que vamos me dá para falar sobre exatamente. esse assunto. Mas, enfim, como é que vocês estão? Ale e Ide? Eu tô bem, queria ser o terceiro aqui a me apresentar, obrigado. Acho muito bom falar desse tema, porque eu sou uma pessoa que eu sou ateu, mas me considero extremamente espiritualizado. Então acho que a ideia é explorar um pouco isso. Eu quero ouvir um pouco de vocês, como esse paradoxo de ser ateu e espiritualizado pode existir e como se conversa com a nossa... Mas você tem uma religião conexões. original ou você, tipo, Sempre foi ateu. é... Não, Não, o assim, termo original foi engraçado, né? Que é tipo teoria de tipo, não existe criança cristã, sim. existe criança de pais cristãos, blá blá. Mas como seria? Não, mas é interessante você ter perguntado isso, Fê, porque quando eu paro pra pensar no meu passado, eu não tive nenhum momento em que eu acreditei em Deus. Eu não consigo lembrar nenhum momento em que eu acreditava em Deus e eu deixei de acreditar. Tipo, eu sempre nunca acreditei, sempre foi uma coisa que me falavam quando eu era muito criança, eu meio que só repetia, mas a partir do momento que eu tive consciência disso, eu já comecei a negar Deus, desde o começo, assim. Eu não tenho uma memória em que eu tenha falado, ah, Deus fez sentido na minha vida, isso nunca aconteceu. Eu sempre achei meio que uma atuação, uma coisa que as pessoas faziam ali, que elas acreditavam e que estava sendo passado para mim. Porque acho que quando eu tinha 6 anos eu não Então tinha você é discernimento. ateu sem nenhuma religião original. Não, só para dividir Não, as mas você foi pessoas. criado num ambiente católico, eu imagino, ID. Eu fui criado no ambiente católico, tipo, eu É. fiz primeira comunhão, mas é isso, na primeira comunhão eu era, de verdade, o padre na primeira comunhão, ele chegou pra mim, antes de entrar na igreja, e falou no meu ouvido, pra mim e pro meu amigo, vocês foram a pior turma que eu já tive. Nossa. Que orgulho, que orgulho. É isso aí. Nossa Senhora. ID, eu sou do seu time também, eu sou dos ateus espiritualizados, assim, é engraçado. E eu cresci em escola católica até os meus 13 anos. Então, é curioso, assim, no Colégio São Bento, fiz catecismo e tal, mas também no meio da escola, eu acho que eu devia ter uns 10 anos de idade, o professor Reginaldo de Ciência, eu lembro que ele deu pra gente ler um livro que chamava O Começo do Universo, O Início do Universo, uma coisa assim que explicava a teoria do Big Bang para as crianças, e aí simplesmente eu falei, nossa, tudo que eu precisava de explicação já tá aqui, assim, e simplesmente me converti ao ateísmo naquele momento, assim. Só que é interessante No porque livro Big Bang para crianças. Acho que essa é tipo a Exatamente. piada. As crianças neurodivergente, né? E foi curioso porque eu também abandonei, e naquela época eu só afirmava muito claramente assim, não acredito, não sei o que, isso nunca foi uma questão pra mim, sempre estava resolvido. E depois de mais velho eu comecei a ficar muito atento a essa questão, porque por mais que eu afirme que eu não acredite em Deus, Jeová nesse sentido, né, Deus cristão e tal, eu tenho uma preocupação muito grande sobre o que diabos é isso que as pessoas chamam de Deus, e eu fico o tempo inteiro tentando investigar e encontrar uma resposta para isso, assim. Então eu acho bem interessante porque também vejo muito isso nas pessoas neurodivergentes, inclusive as que eu atendo, elas também não aceitam um senso comum de religiosidade ou uma coisa dogmática ou uma concepção muito empobrecida de Deus. E no fim das contas, para mim, a concepção monoteísta de Deus é precaríssima, assim. Mas aí eu fico sempre tentando entender o que diabos é isso que a gente quer chamar. Que diabos é isso é ótimo, né? Que a Esse gente é o quer debate, chamar de esse é o Deus, debate. assim. Eu tenho uma história parecida com a de vocês também. Eu, enfim, estudei em colégio católico no primeiro grau. Então tive muito contato, fiz primeira comunhão e tal. A minha família é católica, mas não praticante. E eu também comecei a me perguntar muito cedo uma série de coisas e questionei sempre todas as crenças. Não, cheguei a estudar algumas coisas, conhecer outras histórias, né? Assim, para falar que não é porque eu não conheci nenhuma religião a fundo, mas realmente não me conectei porque eu parto exatamente dessa base. Eu não sei o que é um Deus. Eu até acredito em
Nem sei se eu acredito, embora eu fale assim, hoje eu tô engraçada, né? Porque eu tô inclusive com essa pulseira escrito fé. E desde que eu coloquei essa pulseira, que eu escolhi essa aqui mais por causa da cor, na verdade, eu fico assim, gente, mas essa pulseira não combina comigo. Porque se tem uma coisa que eu não tenho muito, é fé. E nenhuma... E então, por isso que buga mesmo, né? Buga porque ao mesmo tempo que eu já estou numa fase da vida que é aquela assim, gente, tem um monte de coisa que eu não sei, não aquela eu sei tudo, tem um monte de coisa que eu não sei, então como é que eu posso negar tantas coisas assim? Será que eu não estou enxergando alguma coisa? E de alguma outra forma eu também... Não encontrei, não estou sentindo falta e respeito quem encontrou, mas não... aí que tá, essa coisa do respeito quem encontrou, e aí vai vir meu lado ateu. Não, mas você não respeita... Encontrar significa ter tido uma experiência mística que a pessoa atribuiu a uma deidade. Peraí que eu nem falei a minha ainda, nem vocês me o Luigi se empolgou, nem falei. Então, eu sou a única pessoa daqui que tem uma religião, tipo, que se considera como uma religião, tá? Então, tipo assim, eu sou judeu, mas também não acredito em Deus. O que é muito estranho para a maioria das pessoas, quando define-se regras do que você pode ter uma religião que acredita em Deus, você não acredita em Deus. E a minha explicação até no judaísmo é que o judaísmo você pode ver ele como três partes, né? Como a parte de cultura, como a parte de povo e como a parte religiosa, por assim dizer. Tá? A cultura e povo ela pode estar muito integrada entre si, tá? Mas eu tô muito mais judeu no quesito povo e comunidade do que a parte de culturas e preceitos religiosos, por assim dizer. Obviamente, culturas e preceitos religiosos elas acabam sendo conectadas muito forte entre si, mas eu me considero judeu no quesito comunitário, por assim dizer, mas eu não sigo os preceitos. Isso sempre foi um baque para a maioria dos meus amigos, não os do Rio, os mais de São Paulo, que são mais, levam mais a sério a religião. Mas hoje, até entrando nesse tema e entrando no tema Deus especificamente, antes de entrar no tema sobre o efeito de pessoas que levam mais a sério a religião sobre pessoas que não levam a sério, hoje eu estava num debate, no almoço, até por sinal, sobre o termo, porque aqui falamos basicamente das religiões monoteístas, né, das religiões que seguem os 10 mandamentos, apesar que elas não são iguais entre todas as religiões. Apesar que os 10 mandamentos são os mesmos, eles não são iguais para todas as religiões. E aí tem a questão que um dos mandamentos principais, todos aqui foram criados em comunidade cristã, é não falar o nome de Deus em vão. E a gente fica falando o nome de Deus em vão o tempo todo, que é engraçado mesmo, a gente não acredita. Tudo bem que a gente não acredita, e aí pode ser. E aí, só que em hebraico, essas coisas que eu acho legal das coisas, assim, os termos para falar Deus é Hashem e Adonai. Hashem significa o nome, na verdade não significa Deus. É que você não pode falar o nome de Deus, aí você chama de Deus de o nome. Aquele que não pode ser denunciado. Exatamente. E Adonai, o Adonai é tipo o Senhor, é meu Senhor, né? Uma coisa desse tipo assim. Então é outro modo de você não falar o nome, por assim dizer, o que eu acho interessante, tipo assim, é quase um roubo no jogo, mas funciona pela regra, né? Mas uma coisa, eu acho que importante, que eu acho que todos aqui no discurso inicial, a questão principal é nessa definição sobre o Deus pessoal, não no quesito místico de Deus e nas definições. Eu acho que aqui, todo mundo que falou aqui, tem a mesma visão sobre essa questão do Deus pessoal, esse Deus que é onipresente, onipotente, que define na nossa vida, aqui, nossa vida específica, não no quesito histórico, espiritual, energia, mas natureza. O nosso destino, você fala alguma coisa nesse sentido, Fê? É mais esse quesito desse Deus, tipo, o velhinho na nuvem. Tipo, mais nesse quesito, tipo, eu rezo para uma pessoa e ela me traz uma coisa específica de volta, e as pessoas que normalmente são mais fervorosas, elas acreditam nesse viés desse Deus pessoal, ou filho dele, ou qualquer coisa que vem nesse meio do caminho, e que o único caminho da verdade e felicidade é através desse. E normalmente, eu falo nas coisas assim, até tipo assim, como judeu, tipo assim, eu gosto de algumas coisas que Jesus fala e tudo mais, só que tipo assim, quem acredita fervorosamente em Jesus não segue quase nada que Jesus fala de verdade, né? Porque eu acho que diz que acredita, né, Fê? Porque essa que é a questão, né? Dizer que acredita, a pessoa realmente acredita que ela acredita. Dizer que ter fé e ter fé, dizer que Deus existe e saber falar sobre isso são coisas muito diferentes, assim. O que eu vejo nas pessoas é muita arrogância
para bater no peito e falar sou religioso assim assado, e no fim das contas a pessoa não dá manifestação nenhuma nas ações dela, mas na fala tá cheio disso, né? Fala aí de você queria Não, ser. e assim, eu na verdade, eu nego Deus em todos os aspectos, tá? E religião também. Quanto mais eu vou ficando mais velho, mais ateu eu tô ficando, mais eu vejo que religião é um problema. Até Uhum. pra quem leva a religião de uma maneira super legal, que é só crença pessoal. Por quê? A partir do momento que você tem uma crença baseada num dogma, isso é a premissa de uma religião. Ela tem um dogma que não pode ser questionado. Nunca. Né? E pode ter diversas interpretações. Eventualmente, por desvio padrão, vai ter alguém que vai sair da tangente. Por mais que você tenha todos os católicos que seguem os 10 mandamentos, são ótimas pessoas que sigam a palavra de Jesus, o ponto é, o princípio daquela religião é um princípio dogmático. E aquilo abre um preceito para qualquer pessoa ler aquilo de uma maneira e fazer o que bem entende, como muitos já fizeram. Isso é em qualquer religião. Qualquer religião, tá? Candomblé, católica, qualquer religião você vai ter preceito para fazer coisas que muitas vezes eu não concordo e vão ser justificadas e não questionadas, não questionáveis. Você não questiona. Eu nunca vou esquecer quando o pai de santo eu falei para ele assim, mas cara, eu adoro vir aqui, mas eu não consigo ter o compromisso de vir aqui. Ele falou, não mas os orixás eles cobram de você vir aqui. Eu falei, mas como assim, cara? Como assim? Uma coisa que tem uma consciência superior, que é de um outro plano, tem qualquer tipo de concepção humana de me cobrar para vir aqui. Mas o ponto é, eu nego a religião porque, resumindo e colocando de uma maneira até meio chula, no longo termo vai dar problema. É inevitável que não dê. Uma sociedade baseada num princípio dogmático em algum momento vai transviar, por mais que seja o princípio mais lindo do mundo, porque ele não abre para questionamento. Mas o problema você vê no sentido, o que eu vejo de problema nas religiões é a utilização delas para controle das massas, assim, ou você utilizar um argumento religioso para você controlar a conduta do outro. E o que eu acho mais engraçado é você usar os princípios das religiões, os dogmas, os preceitos, as prescrições, as normas de conduta, para você organizar sua vida na Terra, quando na verdade o que as religiões deveriam fazer é te preparar para entender, então, nesse sentido, qual que é a sua ligação com aquilo que se eterniza, vamos dizer assim, que está longe da vida terrena. Se a gente fosse pensar nesses termos, eu nem acredito em vida após a morte, nada nesse sentido, mas dentro dessa dinâmica das religiões, você pensa, bom, então as pessoas estão muito menos ocupadas do sagrado, no sentido do ontológico, aquilo que funciona e serve para toda e qualquer existência, em qualquer tempo, em qualquer espaço, e ficam preocupados com as prescrições ônticas, aquilo que você está fazendo com o seu corpo essa noite, se você está comendo tal coisa, está transando de tal jeito, você está Então, esse é o vestindo termo tal do Deus roupa. pessoal que eu falo, entendeu? Essa é Uhum. muita coisa do efeito do Deus pessoal, porque as pessoas que normalmente falam, elas falam nesse quesito do misticismo da religião e tudo mais. E eu acho que religião, na verdade, é outra coisa que pra mim existe. Religião é religioso, eu acho que nem precisa ter Deus, cara. Eu acho que você pode ser religioso por um clube de futebol, religioso por várias coisas nesse termo de acreditar fielmente numa coisa e aquela ser a única verdade. Assim, eu sei que não é utilizado, mas eu acho que a religião ela pode ser metáforas para muitas coisas e até metáforas ideológicas, como partidos políticos, ideologias e tudo mais. Eu acho que você pode ser. Capitalismo é uma religião, lembra? Culto ao Que capital. abraça o monoteísmo com vontade, né, para tirar Exatamente, culto vantagem ao dos outros. capital. Não, Aham. tipo assim, Não, não é. Não é. Não é o quê? Porque o capitalismo não é dogmático. Você pode questionar o capitalismo e a gente questiona o tempo inteiro. Não, mas Deus o você não judaísmo pode você pode questionar. questionar partes também, mas você sempre pode questionar partes e outras partes não, em muitas religiões. E aí eu acho que você tem que quebrar as religiões também sobre poder central. Então, tipo, por exemplo, o catolicismo, mais do que outras religiões, eles têm tipo o Papa, ele tem tipo um CEO, basicamente. Então, tipo assim, é aquela pessoa que atualmente ela é responsável É uma por toda empresa a de verdade. marketing, né? É, outras religiões não têm um poder central, então você pode ter várias religiões dentro da mesma religião. Evangélico é isso, né? Dependendo da igreja que você vai, segue coisas totalmente diferentes da outra igreja evangélica, que são muito diferentes. Mas Judaísmo. Não, isso é que mostra só como porque não isso é pode ser diferente. questionado, Fê. Não, não, Justamente não, não mas pode ser pode ser questionado porque eles questionado, criaram porque. outra igreja. Então, Tão não pode exatamente. que criam outra. Então, mas você criou outra que você questionou aquele negócio. Então, tipo assim, até o protestantismo, ela começou com um questionamento sobre uma quebra de divórcio e se criou outra religião para isso, entendeu? Então, tipo assim, aquela religião não pode ser questionada, se cria-se outra. Mas eu falo no judaísmo específico, que é que eu conheço mais, como não tem um poder central, você pode ter vários tipos de judaísmo. Então, você pode ter um judaísmo mais laico, onde vai ter rabina mulher, vai ter outras coisas que outros judaísmos mais religiosos não acreditam nessa verdade.
Fê, e essas rabinas mulheres, elas chamam Deus de deusa? Elas usam um termo feminino para se referir à deidade ou elas usam um termo masculino? Ou não tem, é neutro? No judaísmo, Deus Mas não tem no sexo. hebreu existe uma maneira neutra de se referir a isso ou você vai usar um termo masculino ou feminino? Porque tem línguas que você pode usar o neutro, em português não tem como, né? Sei, porque nunca foi explicado como um sexo específico. Uhum. É, Porque para começar, Deus seria trans. Para começar, ele nunca seria nem o masculino nem o feminino. Ele estaria o tempo inteiro transitando, né? ele criou o homem e a mulher à sua visão, né? Uhum. Então, teoricamente, ele Ele seria não binário, Alexandre. não binário, Exatamente, ele Deus é seria não duas binário. pessoas. Deus é trans não binário. É que ele também não Maravilhoso. seria não E aí eu binário, fico porque vendo. senão ele não seria igual aos dois, entendeu? Ele teria que ser duas pessoas ao mesmo tempo, na verdade. Não, mas ele é tudo, na Hermafrodita. verdade. Não, sacanagem, a gente começa a Porque falar isso, vai dar lá. mas aí entra no outro tema mais profundo. Mas é que, tipo assim, eu acho que. Não, e existe religiões sem Deus. É esse que é o ponto interessante, porque a gente está focando muito nessas religiões aqui, só que existe religiões como o budismo, outras religiões que não têm um Deus muito claro, uma definição muito clara, ou religiões politeístas que têm muitos deuses. Então, é Sim, só para a gente não quebrar, porque a gente vive num país com maioridade católica, que é o católico. único caminho religioso é através dessa visão. Mas eu concordo, e aí a minha crítica à religiões gerais, que é parecida com a do Ídio como um tempo, que eu acho que as religiões se perderam no tempo, e hoje elas estão mais preocupadas em dizer que as outras religiões estão erradas do que para tentar criar alguma Cu- coisa bom para ela mesma, E entendeu? Parece que é cultivar um tudo senso do baseado. sagrado para as É, pessoas. Uhum. Porque a religião nada mais é, gente, do que um reflexo da sociedade. Por mais que ela se transponha através do tempo, ela é um conjunto de crenças, de rituais, enfim, de uma sociedade. Então, encontrando eco na sociedade na qual ela está inserida, essa religião vai permanecer ou vai evoluir de acordo com essa sociedade. Quando a gente fala um pouco dessa questão do radicalismo, a gente mais uma vez está falando da nossa sociedade contemporânea. Aí cabe uma pergunta, Dani, nesse sentido, a derrocada do capitalismo, que a gente está acompanhando isso, vai demorar alguns anos, algumas décadas, mas que está acontecendo, vai ser acompanhada de uma derrocada do monoteísmo? Essas Mas você acha igrejas que está tendo neopentecostais, uma elas já são derrocada do signo da capitalismo? Eu decadência não acho. do monoteísmo? Eu fico me perguntando isso também, porque para mim, o que acontece hoje com essas religiões que têm trocentas mil portinhas diferentes, 300 mil denominações diferentes, é a mesma coisa que aconteceu com a derrocada do politeísmo na Europa antes dessa tomada, dessa invasão monoteísta, vamos dizer assim. As religiões politeístas estavam decadentes naquela época, do mesmo jeito que eu acho que estão decadentes as religiões monoteístas hoje. E isso está associado ao modelo mas eu econômico não acho também. que E está os dois estão decadente, se eu acho que elas degringolando. continuam crescendo, tá? Eu acho que um aumento de educação que Crescendo aumenta. no sentido do arrebanhamento das pessoas, Fê, Mas, mas no mas sentido esse é um da número explicação do forte. mundo é patético quase, assim, Não, você mas fala tudo disso. bem, mas é que negócio que, Mas tipo assim, a gente tem que crescendo em separar se ele está aumentando no engajamento, para rebanho falar em uma engajamento. verba, A gente está uma numa fase. palavra atual. Hoje a gente está numa fase de influencers que os influencers estão utilizando. A gente passou as 2 semanas atrás, quase todos os grandes influencers brasileiros postaram vídeos no momento de tipo rebatismo, tudo, vendo que desse modo eles ganhavam uma autoridade importante para a base deles, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que. Não, mas essas pessoas que acreditam nisso, mas é a maioria das Mas aí, pessoas, Fê, entendeu? mas aí isso é relação com a mundanidade, com as pessoas, não está se Mas o relacionando com mundo uma é deidade. mundano. Mas isso para mim é uma religião decadente, porque aí você está muito mais preocupado com a sua rede de seguidores e com fazer bonitinho para as pessoas ficarem batendo palminha e no fim das contas é a lógica de rede social, do que exatamente no encontro com o sagrado. E é isso que eu ia perguntar para vocês, assim. Vocês todos vão afirmando muito claramente, eu afirmo muito claramente também isso. Eu sou ateu e não acredito nessas religiões dogmáticas, mas vocês já viveram experiências místicas que vocês falaram, meu Deus, como é que eu justifico isso? E aí vocês ficaram pensando, bom, se eu falar que Deus existe, fica mais fácil de explicar esse tipo de experiência? Uma experiência de unicidade com o cosmos, uma experiência de comunhão completa com as pessoas, uma experiência de borramento da fronteira do ego com uma difusão do nosso ser para com um ser maior. Vocês já tiveram esse tipo de experiência ou não? E aí vocês precisaram Então, nesse eu momento acho que, encontrar uma tipo, nomeação vamos de separar sagrado para essas isso? coisas. Eu já tive momentos, e aí a gente pode botar fé como qualquer coisa assim, e eu boto específico, porque eu gosto de futebol extremamente, mas assim, já tive momentos de, tipo, acreditar muito num desejo muito forte que aquilo possa mudar o jogo, e aquilo pode, o cosmo pode acontecer, e aí isso mudar, e mudou.
e aí tem um momento de euforia por aquilo ter acontecido. Então, tipo assim, junto com meu pai, que pensa muito parecido comigo. Ah, isso é uma experiência cósmica? Difícil dizer que não é nesse quesito, entendeu? São muitas pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo. Tudo bem, tem os rivais lá que pensam totalmente ao contrário. Que. Exatamente. Mas é que a Vão teoria estar que, fazendo a mesma coisa, tipo, torcendo pro outro lado. se Pedindo a no teoria balcão que do seu se Zé, que é se Deus, aí religião na funcionasse, barganha, ele tipo, faz pra campeonato mim, eu rezo baiano mais terminava alto. empatado. Tipo, já teve muitos discursos sobre isso. Eu tô falando assim, a minha experiência ali, eu acho que foi muito mais perto de uma experiência religiosa que eu já vi acontecendo em igrejas quando eu vi. Eu já vi um auge de felicidade místico da pessoa lá, que ela estava num transe de conexão ao que ela acredita muito forte, que eu tive durante aquele momento do jogo. É meio errado falar isso, porque uma coisa é você conectar uma coisa muito mundana como futebol e uma coisa toda assim a esse outro. Pode ser que sim, mas naquele momento era quase místico, por assim dizer, sabe? E você, Eu Dani? não, o mais perto que eu tenho disso, às vezes, são algumas premonições, mas eu nunca atribuo isso a uma religiosidade ou algum Deus, nada disso. Eu sempre quebro a cabeça no sentido de, gente, como seria mais explicável. Eu também não sou muito fã de física quântica, mas, enfim, não dá para não ser fã, né? Outra coisa. Mas, assim, eu vejo muito mais uma explicação que, para mim, entraria nessa órbita, né? Até cósmica, mas não religiosa. Uhum, uhum. Sim, mas aí, Então, por exemplo, mas você assim, já chegou a experimentar essa sensação de unicidade com o todo, uma sensação de plenitude, uma coisa assim que você fala, nossa, acho que isso é então o que chama de sagrado, essa beatitude, alguma coisa nessa linha, assim, em algum momento da sua vida, seja no estado de transe, seja no estado de concentração, seja no estado de reza, seja na utilização de algo psicodélico, seja não, por alguma coisa, nunca. não. Ok, Não, porque, bom, psicodélico eu nunca utilizei não. e aí não tenho isso. É Não, engraçado, até para amigos meus ateus, judeus e não judeus, tá? Você vai para Israel, você sente um senso místico diferente, assim, Eu engraçado, assim, senti que em é São tipo Tomé assim, das Letras. por exemplo, é. O Id vai contar a história dele, conta aí. Você Boa, terminou, Id. Fê, de contar essa história de Israel, eu Pirâmides quero de ouvir não, do São não, tá, Id. Tomé das mas é o Letras. mesmo, tipo, é um ambiente que eu acho que todo mundo tá lá, tá com o mesmo senso místico, cria um tipo de, eu não sei, energia, alguma coisa que eu não consigo explicar, que você sente uma coisa diferente, né? Tem um Ah, quê de mas é porque. storytelling, tem. Sim, mas eu imagino que você também tem uma vinculação cultural com essa Mas região e pode toda ser, aquela pode ser. carga te avassala naquele momento. É do mesmo jeito que você vai, sei lá, para Florença e você também é avassalado por toda a questão do Renascimento, por exemplo, ali. Para mim foi Sim, muito sim, sim. intenso E ir aí pra você lá. tem uma sensação quase mística ao ver aquilo, Uhum, entendeu? uhum, Eu acho, é parecido. É com certeza parecido. uhum. Mas isso tem a ver com perceber o mundo, cara, e ver a subjetividade das coisas e o quanto tem pra explorar e conhecer, e não religião. Religião é a morte disso. É quando você dá uma resposta pra isso, uma coisa que nunca vai ter uma resposta, que a resposta é a procura, é a busca, é o Uhum. continuar procurando e procurando e procurando, e se reinventando. Quando você dá um nome religioso pra isso, acaba aí. Eu Acaba a senti a busca. Eu espiritualidade. gosto disso, Eu de me pensar assim conectei com também. algo Também maior. gosto, Isso é gosto. Me morto, entendeu? identifico com essa sua religião, Id. Não, mas Fã da porque Id. toda religião acaba aí. Eu nunca entendi. Tipo, eu também já me conectei com o espiritual. Mas a questão é que, tipo, falar que aquilo foi um orixá, falar que aquilo foi Deus, falar que aquilo foi um contato com um ente meu que morreu, é muito pouco, entendeu? É muito raso. Porque os momentos que eu me conecto com o sagrado são justamente os momentos que eu sinto a minha cabeça se expandir e ver o todo. Quando eu tô tocando. Vou dar um exemplo. Eu nunca vou esquecer esse dia. Eu tava tocando. E aí eu tava tocando no palco, fazendo um solo assim. E aí eu saí do meu corpo, cara. E eu não tava mais pensando no que eu tava tocando. Eu tava só ouvindo quem tava ao meu redor. E eu colocava cada nota que eu queria tocar como se fosse uma pincelada num quadro maior. Sabe? Eu falei, nossa, isso é Deus, é esse estado de concentração. Isso não precisa ter uma explicação. Foi só simplesmente a habilidade de eu estar sensível e aberto para os estímulos de uma maneira pura, sem julgamento, sem querer ser nada, sem querer mostrar nada para ninguém.
Perfeito, Não Di, tem nenhum momento um dogma ali, mas você não viu que tem você nada fez essa. maior. Você viu que você abriu esse parênteses, isso é Deus. Ou seja, você fica com uma preocupação no fundo da sua cabeça do tipo, será que um dia que eu tiver uma experiência assim assado, eu vou falar, nossa, agora que pra mim foi isso, assim, as duas maiores experiências que eu tive disso na vida. E eu falo assim, eu não tinha para que ficar respondendo para mim o que é Deus, o que deixa de ser, já que eu não acreditava mais nisso, mas quando aconteceu eu falei, acho que é isso. E você tá falando É esse disso, né? lugar Uhum, de olhar esse todo, sabe? De ver uhum, as coisas uhum, fractalizando. E uhum, por isso que eu falo que a religião é uma coisa morta. Qualquer religião, eventualmente, ela vai dar problema. uhum, Porque toda religião, não tem nenhuma que não é dogmática. Não existe. Religião e dogma são duas palavras que caminham juntas. A ciência não é dogmática. A ciência é basicamente você nunca vai ter nenhuma certeza de nada. Tudo são teorias que vão ser eternamente questionadas. E isso é a vida. E olha que eu nem comecei a falar aqui de natureza, tá? O homem tem uma dificuldade de achar que ele é maior que os outros seres vivos. uhum, Que ele entendeu algo que outros seres vivos não entenderam. Que a uhum, gente tem o sagrado e o outro bicho não. uhum. Sabe? Em qualquer religião também, tá? Mesmo as religiões que vão cultuar a natureza, ainda assim tem uma É, coisa do tipo, eu percebo a Uma natureza, prioridade mas a do natureza homem, não eu não sim. percebe. gosto dessa soberba, Uhum, né? Eu não gosto. Então, é uma coisa, quando eu comecei a desconfiar de tudo, assim, uma das coisas que marcou foi aquele número que mostra quando o homem chegou na Terra em relação. Então, tipo, se toda a Terra coubesse num ano, o homem teria entrado, tipo, no dia 31 de dezembro, às 23h58 minutos, sabe? A gente só tá, tipo, dois dois minutos. minutos do tempo da Terra inteiro. E mesmo assim, nesses 2 minutos, a gente acha que tudo foi feito para a gente, sabe? Então, é tipo assim, é essa prepotência, que eu acho que, É. no fundo, o que o Ide fala, e que é o pouco que eu acredito também, é que o problema das religiões é um problema quase humano na questão da, tipo assim, a religião não está explicando todo o resto, ela explica, tipo, para nós, né? E até a questão de Deus, na maioria das religiões monoteias, serem feitos numa mesma imagem que nós, mostra um pouco isso, né? Tipo assim, essa pessoa que entrou no 2 minutos no final do ano acha que todo o resto, tipo, a gente tá na Terra há 30 mil anos, os humanos, né? Eu acho que, eu não me lembro, depende o quanto você define humano, assim. Pô, os dinossauros viveram 200 milhões, sabe? Tipo assim, eles são muito mais donos da Terra do que a gente, num quesito assim, e a gente fica se colocando como e o nosso tempo na Terra também, né? A gente vive 100 anos, o que E é atenção, hein, literalmente Fê? nada. Tem muito Hum. religioso que nem sequer acredita em dinossauro, tá? Acredita em Deus, mas não Ah, acredita sim, em sim, todos os. sim. Ou A que gente os já começa. dinossauros não Os entraram na Arca de Noé. negacionistas. É, exatamente. E assim, vou dar um exemplo. A religião, falando um pouco de. A religião que eu mais gosto é o candomblé. A que mais me tocou, por conta da música e tudo mais. Mas quando eu tava ali e eu era tocado por aquelas coisas, na minha cabeça eu ficava olhando e falando, nossa, cara, olha essa pessoa, ela tá conseguindo se conectar com o subjetivo. Será que não tem uma explicação de uma subjetividade que acontece? Será que a gente não se comunica por outras coisas que a gente consegue saber hoje, que estão ali no ar? E essa pessoa, por alguma razão, ela consegue acessar isso? Em nenhum momento eu acho que é uma outra entidade que baixou nela. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que é uma coisa a mais que está Eu diria acontecendo que ali. são E, geometrias do modo como as conexões cerebrais dela se dão naquele ímpeto fulgurante em que ela está vivendo aquela intensidade naquele momento ali. E aí, para cada configuração de acionamento, vamos dizer assim, de regiões mentais que vão ficar ali estimuladas, você tem uma deidade que se apresenta. Por isso que, para mim, o politeísmo faz mais sentido que o monoteísmo. claro, e Mas. é lindo, é que nem tocar, entendeu? A Uhum, pessoa, no momento de expressão, é que nem alguém inspirado tocando. Você se comunica uhum, com uma verdade que é mais abrangente, que faz mais uhum. sentido, que é mais pura nesse sentido, um pouco livre do julgamento do ser humano. Mas, em nenhum momento eu acho, que isso, cara? Olha o tamanho do universo. Como você vai achar que tem um ser consciente que criou isso? Sério, o mundo é pautado pelas mutações, pela lei do acaso. Uma mutação acontece e aquilo favorece aquele Eu ser sei, mas naquele se você indivíduo. conversar com essas pessoas que acreditam Eles vão muito falar de nisso, terra plana aí. não, não vou falar nem de Terra plana. Vão. É que, tipo assim, para a maioria das pessoas, pode falar, mas o ponto é que nós, como humanos, a gente tem necessidades de não aceitar o acaso por ele não ser explicativo por si só. A gente procura É, explicações e conhecimentos. E a falta de respostas, que para algumas pessoas a falta de resposta, para mim, o não saber é muito legal. Sabe? Eu acho interessante, tipo, tentar descobrir, mesmo que coisas que eu não vou ter resposta. Tipo, qual é a cara de um ET caso ele exista? Assim, eu não vou ter essa resposta, ela nunca vai ter. Mas só o debate sobre como deve ser já é interessante para mim, o que já é É, é. suficiente. Para outras pessoas, não ter uma explicação muito clara
e aí pode ser o que acontece depois da vida, qual é o nosso objetivo aqui, blá, blá. É muito difícil, ela não consegue viver sem essa necessidade dessa resposta, que seja. Então, eu acho que isso pode definir de pessoa para outra pessoa, mas ou para e essa questão de vida ou morte em si, a questão Exatamente, do tem certo ou medo de errado. aceitar a própria mortalidade, a própria finitude também, Fê. Eu acho que não é só a questão de não Sim, ter sim, sim, sim. respostas, é não suportar o Qual é o fato de que a gente problema? vai morrer e acabou. E Simples virar assim. adubo. Olha que Acho lindo. que Acho seja, mas é que maravilhoso. para Eu você não virar tenho, adulto, eu não é tenho que essa esse é o ponto. necessidade. Eu, Sério. eu, eu também não tenho essa necessidade, a gente já até conversou sobre isso. O ponto é a gente ser empático em saber que para outras pessoas existe essa necessidade, entendeu? Mas aí que tá. Eu não tô mais sendo empático. Essa é a parada, Fê. O Id tá metralhando. Id, eu quero ouvir sua história mística aí de Toma das Letras. Conta aí. Ah, bom. Não, é que em São Tomé você tem esse contato com isso. Todas as pessoas acreditam em várias coisas. Quando eu tomo cogumelo, eu me sinto nesse lugar religioso, de que eu me conecto com algo maior. Do tipo, cara, coisas bestas, como olhar para a areia e pensar, nossa, quantos anos tem essa areia? Essa areia, por onde ela viajou, da onde ela veio, de tomar um copo de água e falar, caramba, essa água é a mesma água que tá aqui desde a origem do universo, e agora eu tô tomando ela. Ela, tipo, se tornou chuva, E ela pode ou veio ter a ser uma passado coisa... pelo rim do Napoleão Bonaparte que mijou no Atlântico e chegou aqui, você pegou, choveu um dia no seu quintal, você pegou essa água, pôs na boca, tá tudo aí, tá circulando. Exatamente. Deus Exato. é a água Então eu me nesse pego... sentido, é aquilo que atravessa todos os corpos vivos, né? Total, eu me pego pensando nessas coisas. Então, São Tomé nesse lugar tinha muito essa vibe, assim, mas esse tiro de aquilo foi mais uma piada. Mas meu problema com religião, e por isso estou ficando mais ateu, recentemente tinha uma pessoa aqui em casa que era muito católico, mas ao mesmo tempo era um cara que é um programador, cientista, uma empresa de biotecnologia fazendo pesquisas super avançadas sobre a síntese de proteínas no DNA e como isso pode tratar doenças como Alzheimer. Enfim, e ele acredita em Deus. E ele falou, cara, o que você tem que entender é que Deus é uma mensagem de amor. E eu falei, pô, lindo, Brandon. A maneira que você acredita é maravilhosa, mas a questão é que o princípio da sua religião, qualquer outro pode ler de outra maneira. E esse é um princípio que é só uma questão de desvio padrão, galera. Eventualmente vai acontecer, entendeu? Não importa. Da mesma maneira que acontece uma mutação de um indivíduo que chega a se tornar Homo sapiens, como nós chegamos no macaco, numa mutação de comportamento baseado num princípio que é estático, que é o princípio religioso, vai ter alguém que vai ler aquilo de outra maneira e vai tomar interpretações e fazer coisas como já fizeram em diversos momentos, em diversas religiões, em qualquer uma. E isso pra mim não para de pé, entendeu? E é por isso que eu acho que a religião é um problema, porque eventualmente vai dar ruim. Por mais que você com a sua religião seja lindo, o seu princípio no seu mundo lindo que você acredita, no mundo coletivo já deu merda muitas vezes e vai dar de novo, Vai e de continuar novo, dando. e de novo, entendeu? Bom, basta ver o que está acontecendo no catolicismo. O Papa Francisco, que, sinceramente, eu, como ateu, tiro o chapéu para ele, chuchu, assim, que papa incrível. Tem católico rezando para que ele morra logo, porque a galera não tolera o fato de ter um papa progressista na igreja. Você fala, cara, vocês vão contra os preceitos de pregar o amor ao próximo, contra o próprio papa da sua igreja. Você fala, caraca, que pesado isso. Eu acho que o João II, um que era muito popular entre os progressistas, por assim dizer, e ele foi o primeiro papa da história que perdeu fiéis, assim. Então, tipo, tristemente falando, existe o conservadorismo é melhor em manter a Então, base do que o mostra que a necessidade da progressismo. religião é controlar as pessoas, é isso, assim, o sentido dela é esse. Se você não Que tá seja querendo controlar, controlar você perde, né? ou Uhum, acreditar numa verdade mais Claro. conservadora, por assim dizer. Não quer uhum. dizer controlar no quesito do controlar, porque eu acho que tudo você Não, acaba mas o tendo algum tipo de conservadorismo é controle. você manter estruturas sociais de subjugar massas de população que vão te servir. É isso, não é outra coisa. Não, sim, sim, Conservadorismo sim, não é sim. assim, é manter os modos, manter a ética antiga. Que ética antiga? Se o cara se diz conservador e tá querendo que o próprio Papa morra, a pessoa não tá respeitando ética nenhuma. Ela só tá querendo fazer exercer o poder dela e tá achando que o Papa é uma pedra no sapato que tá incomodando. E tomara que ele saia logo pra gente continuar com um discurso reacionário e de imposição de opressão sobre os outros, é isso. Assim. Eu acredito que o novo Papa vai ser mais conservador, baseado nas coisas. Você já tá pensando em novo Papa, Fê? Eu tava torcendo pra ele sair do hospital. Não, mas eu acho que mesmo que ele sobreviva, e eu acho que ele Sim, vai uma hora vai durar mais um trocar, sim, tempo. sim. Não somente uma hora vai trocar, eu acho que vai trocar com ele em vida, tá? Ele já Uhum. tinha deixado uma carta
falando que quando ele perdesse alguns controles corporais, ele não tiver apto, ele gostaria de Uhum. trocar. Ele já tem essa carta escrita. Eu li uma coisa, achei Maravilha. super legal, até Uhum. fez eu admirar ele um pouco mais. Mas é que eu acho importante você saber também o seu momento de sair. Você não precisa morrer pra isso necessariamente. Uhum. Diga, Dani. Eu ia dar uma dica de filme, né? Ia falar assim, para assistir Conclave, porque é bem bacana, para conhecer sobre essas coisas que a gente está conversando aqui, sobre o catolicismo especificamente. Mas fala, Lê, qual que é a rodada de pergunta? Não, eu ia fazer uma pergunta só para provocar mesmo. Se vocês precisassem definir a deidade, essa unidade que começa tudo, essa totalidade do todo, sei lá que nome a gente quer dar pra isso, que nome vocês dariam? Só pra arrematar o episódio. Putz. Caraca, essa é uma pergunta muito difícil pra terminar o episódio assim. Tipo, você tinha que ter começado com ela e falar responda no final do episódio. Pra gente pensar. É porque nome tem muito peso, né? Não, mas pode ser um nome qualquer. Eu já chamei Deus de O Espanto, hoje eu tô chamando Deus de Trans. Deus, e na verdade para mim Deus é um adeus. Na verdade Deus para mim se despede de mim o tempo inteiro. Eu sempre busco e nunca encontro. Então ele é um adeus. Então, eu acho que eu vou chamar Deus de humanos. Tipo, espelho. Posso ser o terceiro? Eu chamaria de comunicação. Vai lá, Posso ser o Edi. terceiro? Manda bala. Para mim, Deus é movimento. Da maneira mais simples e pura. Se Deus existe, ele está no movimento. E queria aproveitar e fazer uma recomendação de filme falando sobre Deus, A Árvore da Vida, de Terrence Malick. Esse filme é muito bom sobre esse assunto. E fala sobre o movimento que é Deus. É muito bom. Achei que você ia esse falar filme. Advogado do Diabo. É um excelente filme, por sinal. Dani, como é que você definiria a deidade? Não, eu já indiquei Conclave e eu já falei que eu daria o nome de comunicação. Acho que Deus é comunicação. Que tá um pouco nessa linha de movimento, mas eu acho que é um movimento com fala. Seja qual for a linguagem. É o verbo. É a verbalidade do verbo. Então, tem um filme que eu gostaria de dizer que pra mim é um dos filmes de religião que eu acho mais legais, Eu Tenho a Fé. É bem antigo, acho que é do ano, sei lá quando, que é aquele tipo, o padre e um rabino se apaixonam pela mesma mulher da infância, assim, que eles são muito amigos. Aquele é o filme que pra mim, se fosse definir uma religião que pra mim eu daria lembro. certo, seria fofa, porque tipo, o rabino e o padre são amigos e têm conversas profundas entre si. Eu acho isso legal. Maravilha. Nossa, cara, dá pra falar tanto de religião, cara. Assim, de verdade, caros ouvintes, eu realmente espero que vocês saibam que eu sou uma pessoa extremamente espiritual. Eu já frequentei muitas religiões, eu me emociono com todas. E que essa revolta e esse amor é basicamente o meu autismo se manifestando. E eu tô aprendendo a coexistir com isso. Deus é o alto do autismo. Mas não tenham si fé e mesmo. nem esperança. É um ensimesmamento do autista, da deidade. Eu queria fazer só um término, né? Porque eu tava falando aqui da... Peraí, gente. Eu tô com delay, né? Eu falei que eu tava falando um pouco da pulseira, né? Que eu tava com a pulseira da fé e que ela não tinha muito a ver comigo, mas eu tenho muita fé, mas só que é nas pessoas, né? Eu sou muito crente das pessoas. Isso às vezes é um problema, mas enfim, fica por aí também. Então eu vou retomar a pulseira. Então, para terminar esse episódio, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Sempre tem uma... Olá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, Ou que a fé fé cega, não costuma faca molada. Boa. Também tem isso. Eu gosto dessa, hein? Então, só terminando com uma frase importante final, assim, se você nos segue e acredita na nossa mensagem, por favor, passe a nossa mensagem para outras pessoas que queiram ouvir a nossa palavra, falando com um termo mais religioso de mensagem final. E curta, gente. O mensageiro em grego se Leve diz a ângelos, palavra. a verdadeira mensagem se diz euângelos, evângelos. Quem Um passa a beijo. verdadeira mensagem são os evangelistas. Cuidado. Chega. Vângelos. Maravilha, pessoal. Beijo grande. Chega. Tchau. Beijo. Tchau.